Boa tarde a todos. A gente começa mais uma live do NEP-DH, o NEP em Debate, e hoje a temática nossa é comunicação, democracia e direitos humanos. E nós temos aqui conosco três debatedores, três participantes que vão com a gente fazer uma conversa, uma roda de conversa sobre a temática proposta. Estão aqui comigo a Ana Maria Leone, comunicadora popular, também assistente social e coordenadora da Uninegro, a Kemi Nitahara, que é jornalista da empresa Brasil de Comunicação, e o Hélio Euclides, que é jornalista do Maré de Notícias. Então, eu primeiramente agradeço imensamente a presença de vocês, a disponibilidade de vocês em estar conosco aqui nesse debate, nessa roda de conversa. E né, a dinâmica que a gente vai assumir agora é uma dinâmica, cada um vai falar durante um período, e depois das falas, sempre que possível, né, a gente vai fazer alguns comentários na medida do possível, né, e depois a gente começa a uma roda de conversa. Lembrando que também, quem quiser fazer algum comentário através lá do comentário do Facebook, pode fazê-lo, a gente vai transmitir aqui o recado de cada um. Então, Ana Maria, eu te convido dou a palavra, você fique à vontade para desenvolver o seu raciocínio, a sua questão relacionada à comunicação, democracia e direitos humanos. Obrigado, Ana Maria. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Falo mais uma vez por conta dos cursos lá da UFRJ. Então, eu sou Ana Maria Leone, moradora de Duque de Caxias, assistente social, coordenadora da Unegro, Fórum de Mulheres, e faço parte também da Central de Movimentos Populares e comunicadora na radioativa.net. Como que eu cheguei à comunicação? Através, né, da minha experiência no serviço social, a partir do curso de serviço social, eu fui convidada pela Rádio Ativa para estar fazendo parte do quadro da rádio, que é uma rádio popular aqui de Duque de Caxias. E, eu, assim, nunca tinha tido contato com a comunicação. Mas aí, através do curso, né, de serviço social, a gente tem aquele olhar já sensível para as questões sociais, para as causas sociais, e a situação, né, do cotidiano das pessoas. Então, em 2018, agora fez um ano, dia 27, que eu abracei essa causa de estar sendo comunicadora social, por conta do nosso contexto político, onde eu, como assistente social e como ativista, não esperava o acontecido das eleições, e aí fiquei me sentindo muito culpada, né, por achar que nós não tínhamos feito o nosso papel como ativistas, como militantes, como fazendo parte das causas sociais, como assistente social. E aí, porque a gente viu uma mega grande parte da população pobre, população negra, mulheres, LGBTs, pessoas de matriz africana, indo votar em um candidato aonde ele, naquele momento, ele deixava bem claro que essa população, né, essas pessoas, não seria prioridade no seu governo. Então, a partir daí, eu, já com esse convite feito da rádio, eu resolvi aceitar, né? Eu falei, peraí, e aí? Será que essas pessoas que votaram nele, votaram porque tem essa linha de pensamento, ou porque estão enganadas, ou porque não foram
orientada, porque a mídia, né, a grande mídia, a mídia hegemônica, fez um papel de estar levando algumas informações distorcidas. Aí eu falei assim, não, vou aceitar esse desafio, vou trazer para dentro da rádio a pauta de que a gente desenvolve, essa pauta que a gente desenvolve dentro dos movimentos sociais, dentro do fórum, que eu faço parte também no Fórum de Mulheres, aqui na luta por políticas públicas e afirmativas para as mulheres de Duque de Caxias. E aí eles me deram toda a liberdade para escolher o nome do programa, para escolher a pauta do programa. Então, isso, para mim, foi mais do que perfeito, né, nesse momento, nesse contexto histórico nosso. E aí eu resolvi abraçar, falei que eu ia falar de políticas públicas e políticas sociais, mas aí porque abrangia tudo que eu pensava em falar, né? A questão do negro, a questão das mulheres, a questão dos LGBTs, falar de cultura, falar de arte, falar de saúde, falar de tudo que engloba essa nossa grande luta pelos direitos sociais, pelos direitos humanos, né? E essa garantia de direitos, que a gente já tinha vindo daquele período de impeachment, aquele período do golpe, onde nós passamos a sofrer vários ataques, a saúde, a educação, tudo isso. Então, eu falei assim, não, vou trazer todas essas questões para dentro da rádio e levar pessoas, né, competentes, que estejam inseridas dentro desses contextos, para a gente poder estar discutindo esses assuntos dentro da rádio e levando uma informação nítida, clara, que faça com que as pessoas pensem, reflitam, né? E porque o que a gente viveu e vem vivendo há algum tempo atrás é uma mídia que a gente vê que às vezes é algo forjado, é algo que te leva, te intenciona, se você não está preparado, a pensar, né, de uma outra maneira, a levar a comunicação para um outro lado do entendimento daquilo. Não é uma mídia que te esclarece, é uma mídia que muitas vezes, né, oculta os fatos. Então, assim, como eu tive essa oportunidade de estar dentro dessa rádio, eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. E eu acho que vem dando muito certo, porque as pautas do programa, da Antenada, ele tem cumprido esse papel, né? Ele tem cumprido bem esse papel, tanto que nas questões da educação a gente fala de tudo que está acontecendo, da falta de pagamento dos professores, a falar da falta de condições de trabalho, né, dos professores, e aí você vê essa repercussão, você sente e vê que você está fazendo o seu papel conforme as pessoas vêm, fazem um comentário, entram ali, fazem perguntas, mandam perguntas. Eu me lembro que os primeiros programas da Antenada, onde nós estávamos falando de violência doméstica e feminicídio, uma moradora aqui do município, né, é importante destacar que Duque de Caxias, depois do Rio de Janeiro, é a cidade mais violenta no estado, né, a cidade mais perigosa para as mulheres, tanto no caso da violência doméstica, quanto no caso de feminicídio e dos outros tipos de violência. Então, entrou uma moradora do município e agradecendo, né, porque ela não sabia que em Duque de Caxias haviam mulheres que lutavam pelo direito das mulheres. Então, assim, isso deixa a gente muito, muito satisfeita, muito aquela sensação de papel cumprido, que a gente está levando informações, né, que essa população não tem.
que essa população não tem. E, assim, eu acho que eu venho cumprindo esse papel também, né, dessa luta, e reconheço também por conta da luta, da nossa luta como mulheres, né, como mulheres negras, como eu, como mulher negra, trabalhadora, lutadora, né, que tudo para a gente não é mimimi, não é vitimismo, que cada um que sabe de si, da luta que é. Então, tudo para a gente é tudo muito mais difícil, né? Desde que a gente fale lá de trás do período escravocrata, e aí vem a libertação, e que aí não te garantiu nada, e você está dentro desse contexto há 132 anos, onde a gente tem que lutar cada dia que passa pelos nossos direitos, e quando você vê, às vezes, que você está conquistando algumas coisas que você está almejando, falo tipo questão da educação, a questão do negro chegar à universidade, que isso foi uma grande luta, né? Luta dos meus passados, mas não tão passada assim, a luta dos movimentos sociais, luta de movimento negro pela educação, e aí você vê hoje, né, como a educação, essa formação, ela está sendo destruída, né? Ela está sendo destruída, e nos culpam por isso, né? Porque a gente ouve o tempo todo, não conseguiu, não alcançou porque não quer, porque não quis, a escola está aí e é tudo muito fácil. Não, não é tudo muito fácil. E eu falo isso por experiência própria. Eu me formei aos 47 anos, voltei a estudar aos 37 anos, mas não foi porque eu não quis, não foi porque eu estava pensando em outras coisas, foi porque eu tinha que escolher entre estudar e trabalhar. Então, quando eu venho e volto a estudar e trabalhar, já mãe de 2 filhos, isso para mim foi muito sacrificante, porque eu fazia faxina de segunda a sexta, né? E saía à noite, vinha para o colégio para poder conseguir me formar. Então, assim, hoje eu estando nesse lugar de assistente social, militante, ativista, né, do movimento negro, movimento de mulheres, e eu me sinto nessa obrigação de estar levando muita informação para os meus. E, assim, informação clara, informação sem fake news, informação verdadeira. A gente tem as pessoas, várias pessoas, vários colegas que trabalham em jornais, né, jornais alternativos, essa mídia alternativa que a gente trabalha, e que está levando as informações, e que é de algo de muita luta, né, desses grupos, desses coletivos, dessa imprensa. Assim como eu tenho uma amiga que trabalha no Jornal em Verta, e a gente conversando, a Bianca, ela falando que o Jornal em Verta já existe há 28 anos, que nasceu na Baixada Fluminense, e até hoje tem seus altos e baixos. Então, assim, a gente dá continuidade a esse trabalho de estar levando informação, de estar esclarecendo a população, né? E quando a gente chega agora também aqui falar um pouquinho desse momento de pandemia, né? Desse momento de pandemia e momento político, que está uma confusão tremenda, em vez de você, do governo, né, tá focado
na doença, em querer salvar vidas, a gente está vivendo uma chuva de mentiras, uma chuva de fake news, uma confusão tremenda, onde não se sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas, hoje a gente fala que as pessoas não estão fazendo seu isolamento social porque não querem, não. As pessoas estão confusas porque está vendo o seu governante, né, aquele que deveria estar ali do lado do povo, falando, olha, gente, a gente tem que seguir o Ministério da Saúde, a gente tem que seguir as recomendações da OMS, e aí ele vem e prioriza a economia. Sim, a economia é importante, todos nós sabemos disso, mas como que nós vamos priorizar a economia com milhões de pessoas, com milhões de vidas sendo ceifadas, né? E aí, quem são, né? A maioria dizem que esse vírus é democrático, mas aqui ele chegou democrático, né? Mas já essa democracia a gente já sabe que não, já não é mais tão democrático, porque a gente sabe quem está morrendo, né? Que é quando o pavor maior das pessoas, né? Dessa classe que trouxe o vírus, né? Que esse vírus veio por uma elite, o pavor era que chegasse nas favelas, né? Chegasse nas favelas e que tivesse um descontrole muito grande. E chegou. E a gente está vendo quais são as vidas que estão sendo, a maioria que estão sendo ceifadas, né? A gente já está aí com uma pesquisa onde está dizendo que a maioria que está morrendo é o povo preto, né? O povo pobre, porque a gente não tem condições de ter um plano de saúde, assim que começasse a ter sintomas, ir lá e pagar o seu exame e fazer. A gente tem que esperar os sintomas piorar para poder procurar saúde pública, que não está dando conta, por conta do SUS, que já não suportava, né? Já não suportava por conta do seu sucateamento. E aqui no município de Caxias, a gente tem um problema muito sério, né? Sempre teve, que é o problema de vagas nos hospitais, e nesse momento está pior ainda. E essas informações todas a gente precisa estar levando para a população. Foi decretado que o comércio ficasse fechado, e aqui em Caxias a gente não teve isolamento social, não teve. Algumas lojas ficaram fechadas pelo decreto estadual, mas eu, como moro aqui no centro, eu via o comércio aberto o tempo todo. Essa semana foi decretado de que o prefeito decretou para que o comércio fosse aberto, e aí eu fui, né? Eu não poderia deixar de registrar, né, o que teria acontecido, o que estava acontecendo na segunda-feira. E aí eu saí com o meu celular e fui ao calçadão de Caxias, e foi assim, uma coisa assim, apavorante a quantidade de pessoas que estavam no calçadão, a quantidade de pessoas que estavam na rua. E aí eu comecei a filmar, eu comecei a gravar e comecei a falar, né, para um alerta para a população, porque às vezes a gente também não pode estar culpando essa população, né? Porque não foi dado nenhum informe da Prefeitura de Caxias, não foi feito nenhum protocolo, não tomaram nenhuma providência a respeito desse isolamento social, a respeito da abertura do comércio, e deu uma boa repercussão, porque foram mais de 12 mil visualizações, vários compartilhamentos. Então, até alguns grupos, né, colegas que foram compartilhando, outras pessoas perguntando, o que ela está fazendo na rua?
ela está fazendo o que a própria população está fazendo, que também está na rua, mas não é. Eu me senti nesse comprometimento, né, como comunicadora social, de estar levando a informação para a população, né, de estar levando essa informação de que a gente está aqui e a gente não é respeitado, né? A gente não é respeitado, a gente não tem os nossos direitos protegidos pelo aqueles que deveriam proteger os nossos direitos. Então, é mais ou menos isso. Acho que eu já cumpri os 20 minutos, não é isso? Não, você tem mais um tempinho. Se quiser concluir... Tá. Então, gente, quando a gente fala na questão da mídia, né, a gente, da mídia hegemônica, que a gente está aí acostumado a ver os grandes jornais, os grandes noticiários, e também tem a questão do Facebook, né? A gente fala aí do Facebook, que é um grande meio de comunicação e que, na maioria das vezes, confunde muito também, porque tem muitas informações falsas, né? Conteúdos que não acrescentam nada na vida das pessoas, pelo contrário, né? Até confunde muito. Eu uso as minhas redes sociais para estar levando as informações corretas, né? Não saio compartilhando qualquer coisa. Primeiro a gente tem que saber quais são aquelas fontes e faço de tudo. Se abrir o meu Facebook, você vai ver que só tem informação para acrescentar e para que as pessoas façam essas reflexões. Então, eu acho que esse é o papel tanto do comunicador social, como o papel do militante ativista e como o papel do assistente social, né? De estar ali levando informações para os seus ouvintes e, nesse caso, para os internautas, né? E, para falar um pouquinho disso também, do programa, a gente está remodelando, o Antenada vai crescer, que eu vou puxar mais um pouco para fazer algumas entrevistas durante a semana, para estar trazendo mais conteúdo, né? Fazer mais, tipo, umas rodas de conversa. E também queria convidar vocês amanhã para assistir o Antenado. O Antenado amanhã a gente vai estar falando de violência do Estado em tempo de pandemia. E para a gente estar conversando sobre essa questão, eu estou trazendo a deputada estadual Mônica Francisco, o Cosme Felispen, do Morro da Providência, e o J. Marx, da Cidade de Deus, para a gente estar conversando sobre o enfrentamento da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro, né, essa invasão, nesse momento, nas favelas, com essa violência. Sempre foi violento, né? Mas, assim, nesse momento em que as pessoas estão se recolhendo para tentar salvar sua vida de um vírus, essas pessoas estão sendo assassinadas dentro de casa. E jovens, né, meninos, jovens negros, e também impedindo com que os grupos, os movimentos, os coletivos cumpram o papel, né, que o Estado deveria estar cumprindo, que é estar levando ali a informação, né, para os moradores da favela, tá falando sobre a questão do isolamento, qual a importância do isolamento, falando do vírus, levando o kit de higiene, levando a comida para a mesa dessas pessoas, porque a gente tem que deixar bem claro que esse não é o papel da sociedade civil, esse é um papel do Estado e que o Estado não está cumprindo, e além de não estar cumprindo,
está interrompendo com que essas pessoas façam esse papel dentro das suas comunidades. Então, assim, amanhã o programa vai estar bem, bem quente e convidar todos vocês para estar lá na página do Antenada, colaborando, mandando perguntas, participando. Nesse momento, eu estou fazendo o programa por telefone, né, por conta do isolamento, para estar preservando a nossa saúde, a saúde dos nossos convidados, e obedecendo, né, não digo nem o Ministério da Nossa Saúde, que a gente nem tem mais o Ministro da Saúde, o Ministério, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem cumprido esse papel de estar levando de maneira mais correta e sincera as nossas informações. Obrigado, Ana Maria. Acho que a sua fala ela nos remete a algumas questões importantes. Você faz um apanhado geral, e aí eu destaco, sobretudo, né, o papel da comunicação como meio de disseminação de informação, e você aponta algumas questões relacionadas à violência contra a mulher, por exemplo, os papéis da disseminação dessa informação, desse debate tão importante. Menciona, e aí, ao mesmo tempo que menciona, incorpora a dimensão da negritude, né, do lugar do negro, da mulher negra, e aí o papel que essa mulher negra pode desempenhar também em atividades, sobretudo em atividades voltadas para o seu mundo, para a sua comunidade, e o lugar da educação. Né? Também mencionou o quadro atual da Covid, né, que é talvez o grande flagelo contemporâneo, né? O colega nosso disse que o tempo histórico mudou com a Covid, né? Mas, enfim, eu quero destacar esses elementos e quero fechar, para depois passar a palavra para a Kemi, como que a sua fala também revela uma autonomia, a autonomia da mulher negra que supera uma série de dificuldades que esse Brasil nos impõe, né? E vem aqui para a gente dar um testemunho no campo da comunicação, da democracia, muito importante. Eu vou passar agora a palavra para a Kemi, fique à vontade, seu tempo, muito obrigado pela presença. Ok, obrigado pelo convite também. Eu queria só expor que eu sou jornalista, né? Estou até identificado como jornalista da EBC, mas eu quero deixar claro aqui que eu não falo pela EBC. Né? Eu sou repórter concursada da empresa, estou lá há mais de 15 anos, entrei ainda, era Radiobras, nem existia ainda a EBC, mas eu sou uma mera repórter, chão de fábrica, trabalhadora, como meus colegas, vários centenas que estão ali, de jornalistas trabalhando na comunicação pública. Eu vim falar aqui, eu participo um pouco mais desse contexto aqui, até do curso, né, que o NEP-DH dá, para falar um pouco do ponto de vista da comunicação pública, que é a minha área de pesquisa, né? Além de ser meu campo de atuação como profissional, é a minha área de pesquisa. Eu terminei o meu mestrado agora, no final do ano passado, na ECO, UFRJ, pesquisando justamente a comunicação pública no Brasil, a história da EBC, de todos os veículos, né? Quando a gente fala de EBC, a gente está falando da TV Brasil, da Agência Brasil, que é onde eu trabalho, e das rádios nacional. Tem Brasília, né, aqui no Rio de Janeiro, a nossa famosa Rádio Nacional, da época do rádio, da época de ouro, né, do rádio, e também a Rádio MEC, a Rádio MEC AM, que ela descende da primeira rádio do Brasil, da Rádio Sociedade, fundada pelo Roquete Pinto, lá em 1923, e a Rádio MEC FM, que é muito conhecida também aqui na cidade, que é a nossa rádio de música clássica, né? Então, esse é o escopo da EBC. Quando a gente fala de EBC, que é a empresa que cuida da comunicação pública no Brasil. Primeiro, eu queria falar um pouco, então, sobre a comunicação pública em si, que no Brasil a gente não tem essa parte muito consolidada, né? A comunicação aqui, apesar de ter começado com a Rádio Sociedade, ela se consolidou como uma comunicação privada, né? Com as redes de TV, as redes de rádio, que quando a gente fala de comunicação privada, a gente está falando que tem interesses econômicos por trás, né? Tem alguém que paga, tem os anúncios, é bancada por patrocinadores.
Então, ela tende, assim, de alguma forma, tem algum interesse comercial por trás dela. Em países, por exemplo, como a Inglaterra, né, que é a nossa referência de comunicação pública, tem a BBC, que é a maior referência mundial, né, de comunicação pública. Mas outros países também, como no Japão, tem a rede NHK, na Alemanha, na Espanha, todos os países, todos não, né, mas muitos países, democracias fortes, consolidadas, elas têm a rede de comunicação pública muito forte. Então, a função dela é ser um tripé da democracia, né? Então, a gente está aqui debatendo a comunicação, a democracia e os direitos humanos, eu vou chegar lá também. Na nossa Constituição, a gente tem, no artigo 223, fala que a comunicação no Brasil ela tem que ser dividida, o sistema de comunicação, em privada, pública e estatal. Então, esse é o tripé da democracia para você ter os 3 pilares da comunicação, justamente para não ficar por conta da mídia hegemônica, né, que a Ana Maria tanto falou, que às vezes distorce informações ou, enfim, dá informações de acordo com o seu ponto de vista, né, com seus próprios interesses. E a comunicação estatal também é importante para a democracia, é um canal que o governo, né, o Estado, tem para divulgar seus atos, para informar o cidadão, até levar o que está sendo feito, né, para a população, mas, claro, que também tem os seus próprios interesses ali no que está sendo divulgado. Então, o papel da comunicação pública nisso tudo seria para trazer um equilíbrio nesse sistema de comunicação, trazendo o ponto de vista e o que é interessante para a sociedade. Então, esse é o papel da comunicação pública no ambiente midiático, né, como um todo. Sem contar também a comunicação popular, a comunicação comunitária, né, que são ali mais regionalizadas nos locais. A comunicação pública tem uma abrangência maior, né? Inclusive, um dos princípios dela diz que ela tem que ser acessível a todo o país, né, a toda a população que paga por ela, né, que no caso do Brasil é financiada com impostos, né, o dinheiro vem da União, da empresa. Mas em outros países, como a Alemanha, como a Inglaterra, como o Japão, existe uma taxa que cada cidadão paga diretamente para a empresa. Então, ela é financiada diretamente. A comunicação pública é do povo mesmo. Eles pagam diretamente para a empresa. As pessoas pagam uma taxa para manter essa comunicação pública funcionando. Coisa que aqui no Brasil a gente não conseguiu implantar, né? Complicado isso. Enfim. Mas a EBC ela foi criada em 2007, né? Por uma medida provisória, depois de uma discussão muito grande com toda a sociedade, que exigia desde a redemocratização, né, quando a Constituição, em 88, trouxe esse artigo falando desse tripé, determinou que tivesse a comunicação pública, então a própria sociedade já começou a se mobilizar, várias organizações de defesa da democracia, né, existe um campo que milita, né, em defesa da democratização dos meios, da regulamentação da mídia, né, que é bem diferente de censura, como se fala aí em alguns lugares. Você ter algumas regras, né, para todo o funcionamento de qualquer setor. É normal isso acontecer. No Brasil, meio que não existe isso. E quando existem algumas regras, também não são ignoradas, né? Como, por exemplo, político ser proprietário de meio de comunicação. É uma coisa que, em tese, é proibido, mas no Brasil acontece bastante. Então, a comunicação pública ela foi tirada do papel, né, ali da Constituição em 2007, juntando 2 aparatos que eram do governo, que é a Radiobras, né, a antiga Radiobras, que cuidava da Rádio Nacional, e tinha em Brasília a TV Nacional, juntando com a SERP, que era uma organização social aqui do Rio de Janeiro, que mantinha no ar a TVE, né, também uma TV bem tradicional aqui do Rio, uma das primeiras experiências do que a gente chama de TV educativa, também é considerada aí do campo público, né, é um tipo de comunicação pública, as TVs educativas, foi criada em 73, acho que entrou em 75 a TVE. E a SERP também cuidava da Rádio MEC, né, a Rádio MEC AM e FM. Juntou isso tudo em 2007 para formar o sistema da EBC e mudando esse patamar para ser uma comunicação pública, né? A SERP tinha esse lado mais de comunicação educativa e a Radiobras, apesar de ter já algum direcionamento na época, né, 2007, desde 2003, começou a ter uma mudança no direcionamento até editorial da comunicação estatal, né, porque a Radiobras sempre foi ligada à tradição de comunicação de governo, né, inclusive a Agência Brasil, ela descende da Agência Nacional, que era da Era Vargas, né, foi criada para difundir notícias do governo.
quando a Agência Brasil foi criada, ela também tinha essa função, essa vibe, digamos assim, essa linha editorial, né, de divulgar temas do governo. A partir de 2003, com a chegada ao poder do presidente Lula, né, ele colocou ali na Rádio Brás ainda o Eugênio Butti, que é um professor da USP, jornalista, que já tratava desse tema, desses assuntos de comunicação pública, e resolveu mudar o direcionamento, falando que uma estatal que tem microfones não deve servir para fazer propaganda do governo, assim como a gente se indigna com um carro, por exemplo, público, né? Um carro, por exemplo, de um ministério ser usado para assuntos pessoais do ministro ou qualquer coisa assim, um microfone também não deve ser usado para isso, né? Ele deve servir à população, tem uma função pública nisso. Então, a partir daí, começou já a ter um direcionamento nesse sentido de comunicação pública. Então, eu nem sei quanto tempo que eu falei já. Fique à vontade. Tá, joia. Então, e um dos temas principais, que pelo menos eu que acompanho, eu estou ali desde 2004, eu entrei na Jobras, os direitos humanos sempre foi um tema muito marcante, muito forte, porque a gente tem na comunicação pública, um dos princípios também é você dar voz, a gente nem usa mais esse termo, né, dar voz aqui não tem, porque voz, assim, as pessoas têm, só não tem espaço de fala, né, não tem aonde se projetar, aonde se manifestar. Então, uma das funções também é dar espaço para essas pessoas que não têm, para esses movimentos, para organizações que não têm espaço onde falar normalmente na comunicação privada, que não tem interesse em mostrar esse tipo de reivindicação, de assunto. Então, direitos humanos sempre foi um tema muito importante, muito assim, marcante dentro da comunicação pública. Eu, pessoalmente, já cobri várias coisas, vários temas, a gente tenta acompanhar sempre essas questões de violência de Estado, né, de abusos de autoridade, de poder, que as pessoas na favela estão sofrendo muito, a gente está acompanhando, inclusive, um pouco mais de dificuldade no momento, mas continua acompanhando essas ações, esses abusos. Os direitos humanos sempre foram um tema muito recorrente. Então, tradicionalmente, dentro da IDBC, se é que se pode falar de uma tradição, né, enfim, na história do Brasil, né, é bem recente essa história da comunicação pública, mas sempre foi assim, um porto seguro para... Gente, sumiu tudo aqui para mim. Só um minuto, voltou? Ficou preto, agora voltou. Sempre foi um espaço para os direitos humanos, para as organizações se manifestarem, um espaço de denúncia, um espaço... Inclusive, no jornalismo, né, dentro da comunicação, a gente tem, como princípio jornalístico, né, ouvir a denúncia, ouvir a organização e ouvir o outro lado também, né, buscar ali a parte do governo, de quem tem que fazer, ou quem pode fazer alguma coisa por aquilo. Então, é um papel muito importante que a comunicação pública exerce dentro desse ambiente midiático, né, para manter o equilíbrio democrático do sistema. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem assim, uma tradição muito forte nisso. Existe um movimento por trás da criação da EBC que tenta implementar e consolidar esse processo. No momento, a gente está um pouco assim, paralisado, né? Mais voltado para temas mais do dia a dia, até por conta nessa própria crise atual, né, do coronavírus, está tendo muita demanda, muito trabalho de assuntos que a gente chama, né, de hard news no jornalismo. São coisas que acontecem a cada dia tem uma novidade, a prefeitura solta um decreto, o governador fala uma coisa, então está tudo acontecendo muito rápido. Não está tendo assim, muito tempo para se aprofundar melhor nos assuntos, mas mesmo assim a gente ainda consegue publicar algumas matérias. Eu fiz uma matéria com o Voz das Comunidades, né, o Jornal da Maré, que está com um painel paralelo de acompanhamento da Covid, dos casos nas favelas, que está bem diferente do painel da prefeitura, dos casos. Eles têm um acompanhamento mais de perto ali, né, nas UPAs, dentro da comunidade, não consegue fazer um acompanhamento de perto. O Redes da Maré também tem um monitoramento paralelo de dentro da comunidade, levantando os casos, mostrando o que está acontecendo ali dentro das favelas. Na Rocinha também, eu conversei com um rapaz de lá, líder comunitário, né, que é a comunidade mais afetada, né, pelo problema atualmente do coronavírus. Então, a comunicação pública tem essa vinculação, eu acho até assim, bem forte com os direitos humanos. É um espaço dedicado, inclusive no manual
de Jornalismo da EBC, ele traz como anexo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, faz parte do direcionamento da empresa, da comunicação pública, dar espaço para essa fala das pessoas que não têm acesso, não têm espaço. Inclusive, embora, né, atualmente a gente tem um pouco mais com a internet, né, apesar de não ter essa ampla divulgação assim toda, esse alcance todo, queira ou não queira, ele está estando ali na rede, né, os jornais comunitários já tem um alcance um pouco maior, mas tendo uma instituição assim, né, oficial, organizacional do Estado, né, da população, por trás ela dá um peso maior, né, para esse tipo de cobertura, esse tipo de assunto. Obrigada. Obrigada, Kemi. Tem algum microfone aberto aí. Obrigada, Kemi. Acho que a sua fala ela vai muito no sentido de discutir a coisa pública, o espaço público, o lugar da comunicação pública, aponta a importância, coloca uns insights sobre o lugar da comunicação privada e da comunicação pública. Acho que são aspectos importantes para discutir a democracia e para discutir o que se entende como direitos humanos difusos, né, que é o direito à comunicação, à informação. E aí eu acho que é um bom objeto de reflexão a seguir. Eu passo agora a palavra, então, para o Hélio Euclides, agradecer imensamente a sua participação, Hélio, fique à vontade. Boa tarde, a Ana, a Kémia, o Pantuil. Lembrar que a Tereza da rede mandou um abraço, não, ela vai me pegar. E mandar um abraço também para o Muniz Sodré, grande pessoa que está se recuperando, a gente está na torcida para essa recuperação. E falar um pouquinho da comunicação, para mim, eu comecei lá em 99, no Jornal Cidadão, aqui na Maré, e aí foram 8 anos e meio falando dando voz para o morador. Acho que isso era necessário, foi o primeiro passo de comunicação na Maré Jornal. E depois, a gente, em dezembro de 2009, vem com a fundação do Maré de Notícia. E aí, nesse período, também passei pelo Viva Rio, pela Rádio Viva Rio, pela Rádio Maré Manguinho da Fiocruz, lá da Asfoc, e a Rádio Revolução, lá do Instituto Nísio da Silveira. Trabalho muito bacana, que é feito com os nossos irmãos que têm alguma deficiência, né, mental, e que lá é chamado de cliente, né, nem é paciente. E aí a gente percebe o seguinte, quando a gente dá voz ao morador, que ele não tem voz, porque os jornais comerciais que estão aí, muitas vezes, quando dão uma página para a Maré, por exemplo, para a Rocinha, para o Alemão, para o Borel, é aquela página de violência, é aquela página que mostra um tiroteio, uma operação, que diz que é um sucesso. Sempre tem a voz do poder público, sempre que foi um sucesso. A da Ana aqui, que falou há pouco tempo, a gente tem 2 casos recentes, que é a do São Gonçalo e do Morro da Providência, que são casos que provavelmente foi colocado que é sucesso. Por quê? Porque achou uma pistola. E a vida que se perdeu? A gente questiona isso na rede. A gente não é contra a operação policial. A gente sempre coloca isso, Redes da Maré. A gente é contra a não respeito ao direito da pessoa. Se entra na operação, ela vai prender as pessoas que estão erradas, que a sociedade vai ter um julgamento correto, e não um assassinato como foi feito recentemente no Alemão, no Complexo do Alemão. Então a gente luta por isso. Então a gente, quando fala de comunicação, a gente fala do José e da Maria, que muitas vezes não vai ser nunca notícia no jornal comercial, mas no nosso jornal ele vai ter a notícia, porque ele é história, ele é a memória daquele local.
entendeu? A memória da favela. Resgatar a memória é resgatar todos os nossos ancestrais, é resgatar lá o índio, o negro, tudo lá que a gente precisa para ir lá atrás, para viver esse presente e pensar no futuro, construir um futuro, entendeu? Então, o jornal comunitário tem esse papel, resgatar a história e dar voz ao morador. O Maré de Notícias, quando pensa dessa forma, é isso. Nessa pandemia, a gente pensou o seguinte, quando começou, a rede fechou as portas, mas viu que muita gente batia lá. Então, muita gente com a necessidade, às vezes, de alimento, de 1 quilo de arroz, não ter arroz em casa. Então, a gente construiu juntos uma campanha, essa campanha Maré diz não ao coronavírus, e a gente percebe o seguinte nessa campanha, que o povo não quer só comida, o povo necessita também de informação, o povo necessita também de material de limpeza, às vezes de busca, de brigar, que a gente brigue para que tenha água na torneira, porque não tem como falar de lavar as mãos se não tem água na torneira. Se a empresa que deveria dar água, levar água à casa do morador, não leva. Se a gente dá descarga aqui em casa, ou na casa de todos, e a água vai para a Baía de Guanabara, e a gente mora ao lado da estação de tratamento da Alegria. A gente tem aqui, que para a prefeitura não é considerada Maré, mas a gente trabalha junto, que é a Kelso e Marcílio Dias, que é de frente para a estação da Penha, e o esgoto vai todo para a Baía de Guanabara. Então, a gente precisa brigar por isso. A gente precisa lutar junto e mobilizar. A palavra de ordem hoje no nosso jornal é mobilizar. Não adianta, o Hélio não vai fazer nada sozinho. Precisamos estar junto. Trazer o José, a Maria para estar junto com a gente. E ele traz as pautas, ele traz as questões que precisam dessas brigas. Muitas vezes um esgoto entupido, uma light que não vem trocar um poste. A gente teve, hoje eu estava acompanhando na parte da manhã um caso de uma senhora que faleceu do Covid-19 e ela ficou um dia em casa, lá o corpo jogado lá e não veio ninguém buscar. Entramos em contato com os bombeiros, com a Defesa Civil, com o Ministério Público e ninguém veio. Tem que se contratar uma empresa para tirar de lá a pessoa, já em corpo de decomposição. Então a gente precisa brigar por isso. A gente sente, nessa doença que teve agora, a gente sente uma coisa muito forte, a desigualdade social. O vírus não é só da gripe. O vírus é da desigualdade social. Mostra claramente, quando a Ana Maria fala da questão dessa pesquisa que foi revelada, que o negro que tem mais o contágio é porque as favelas estão largadas. Quando as ONGs se unem na Maré para fazer essa campanha, para levar alimentos, a gente conseguiu mais de 7 mil cestas básicas no mês passado. Vamos tentar repetir esse mês de novo. 3 meses a nossa campanha. Porque não tem alimento. O poder público abandonou as favelas. Entendeu? Eles estão agora, o negócio deles é brigar por quem vai ter eleição no final do ano. Então, cada um quer se aparecer mais em cima do morador. E aí, quando eles estão se preparando para lá no final do ano ir lá pedir voto. Só aparece para pedir voto na favela. Então, a gente quer lutar, a gente não quer assistencialismo. A gente não quer que ele tenha um posto, um espaço dentro da favela, com médico, e na clínica da família não tenha médico. A gente não quer isso. A gente não quer, na época da eleição, como muitos fazem aqui na Maré, distribuir peixe. A gente não quer peixe na época da eleição. A gente quer discutir políticas públicas. A favela quer discutir políticas públicas. As obras não podem vir de cima para baixo. Entendeu? A gente não pode... eles agora, aqui na Maré, eles
todos os campos é sintético. Eles fazem esse campo sintético para mostrar que está bonito ali e abandona aquele tapete depois de 3 meses, 6 meses, já está acabado, porque não tem manutenção. Então, é isso que eu quero, é isso que o morador da favela está precisando? Não é, porque não teve uma discussão ampla antes para saber o que está precisando naquela favela. Que às vezes é um tratamento do saneamento básico, porque o esgoto está entupido, como no Salso Merengue lá, que a prefeitura fez a favela com córrego no meio da favela. A própria prefeitura fez isso. Então a gente não quer isso. A gente quer brigar por políticas públicas. E eu acho que o Covid-19 vem mostrar isso. Que hoje, com o aumento do número de contágio nas favelas, os políticos, a sociedade já está pensando em vamos abrir tudo porque meu vizinho não está tendo isso. Mas na favela está. Lá na favela está morrendo gente. Entendeu? E isso a gente tem que botar na mídia, a gente tem que divulgar. O que a gente está fazendo agora, e as outras favelas também, é mostrar um número que não está lá na prefeitura. Quando o prefeito do Rio de Janeiro muda o sistema no meio do jogo, que como a gente fala, no meio do jogo muda a regra, no meio do jogo ele muda o sistema de óbito para encobrir a metade dos óbitos, é uma coisa muito injusta. É uma coisa que a gente vem lá atrás do Morro da Providência, quando começa as favelas, que é a escravidão. O povo da favela ainda é escravo. A gente precisa se libertar. A gente precisa lutar junto. A gente precisa quebrar essas algemas e parar de ser açoitado. Porque é isso que agora a gente, nessa doença do Covid-19, a gente precisa falar isso. Já que a sociedade está aberta para essa discussão, a gente tem que abrir os canais e falar isso. Que estamos largados, a favela está largada. E a gente, nessa campanha, quer falar isso, que não tem remédio. A solução hoje é se guardar, ficar em casa. A gente está fazendo muita campanha lá, usa máscara, a gente está distribuição em todos os lares da Maré do álcool 70, para que cada um se proteja, já que às vezes falta água. E a gente está nessa campanha, porque a mobilização é primordial nisso. Vamos precisar da vacina, mas a gente precisa da mobilização hoje e da informação. A informação que a Kêmia falou aqui, que a Ana Maria falou, a gente precisa dessa informação, porque tem muito fake news. Hoje a gente está nessa questão política e há muito fake news. As notícias se espalham mais rápido do que o contágio do coronavírus. Então a gente precisa lutar, mostrar a verdade. A gente está em parceria com a Fiocruz para fazer muito trabalho de cartaz, de comerciais, de podcast, de informação. A gente está todo dia com o Ronda da Maré, Ronda do coronavírus, que é informativo lá no site mareonline.com.br. A gente coloca todos os dados lá, todas as informações. A gente quer ajudar, a gente quer informar, porque a gente anda na favela e a gente vê que o povo está desinformado. Eles não sabem quem acreditar. A gente tem um líder no país que está andando contra tudo que a gente está falando aqui. Entendeu? Então a gente está no meio de um processo de ditadura militar e a gente tem que abrir os olhos. Acho que a gente não tem que se unir hoje, não pensando no partidário, não pensando na população. A gente precisa estar, porque daqui a pouco a gente vai ser cortado. Depois a gente vai estar aqui no meio conversando, a gente vai ser cortado porque o poder hoje do governo, prefeitura, Estado e presidente não está com a gente. Então quem está com a gente hoje são as pessoas, são aqui, ó, esses apoios que estão aqui hoje. E estar no meio de mulheres falando de comunicação é muito bom. Eu, particularmente, tenho que falar da minha esposa, da minha filha, que nessa pandemia eu acho que a gente, a gente está em casa, muitas vezes, se não tiver alguém assim dando apoio, a gente fica paranoico. Eu acho que é um momento que a gente precisa também
desabafar, dialogar, para que a gente possa dar voz para a gente e para os outros também. Eu acho que isso isso que eu queria falar hoje, deixar claro isso e falar que os cuidados, o distanciamento social, a mobilização e a informação. Obrigado, Hélio. Acho que a sua fala levanta alguns pontos importantes, né? Acho que reforça um aspecto apontado pela Ana Maria, que diz respeito à comunicação e à periferia, né? O território, acho que tanto a Maré quanto o Caxias, dois territórios estratégicos e a serem observados no que diz respeito a esse espaço periférico, né? Que periferia no sentido de como um território, mas também como um conceito, né? Você chama atenção para alguns pontos relacionados ao papel que a comunicação popular tem no que diz respeito a apresentar uma outra face relacionada à favela, né, em especial desconstruir o estigma do espaço de violência, né, o espaço onde se evidencia a violência e não se evidencia, por exemplo, a sociabilidade, a coletividade, a solidariedade, né? Aliás, a comunicação comunitária por si só já é um esforço de sociabilidade e de construção de uma coletividade, né? É o espaço de reunião de segmentos da favela e do território importantes. E você também fala um aspecto importante que diz respeito ao papel que a comunicação popular tem, a comunicação nos espaços de favela, que diz respeito ao resgate histórico desses lugares, né? Eu acho que é um papel, eu diria, contra-hegemônico, né? E não é à toa que eu estou usando o termo favela, né? É a gente evidenciar que tudo tem história e essa história alguns querem apagar, né? O estigma é uma construção e o termo favela é a simbologia desse estigma que, embora seja construído no sentido de estigma, merece uma afirmação, porque ele também lembra os segmentos hegemônicos, né, do lugar e daquelas pessoas que resistem nesses espaços. Resistem e existem nesses espaços. Então, acho que a sua fala é bastante profícua nisso. E outro aspecto que eu já abriria para a nossa roda de conversa, eu estou olhando aqui que não temos comentários, então eu abriria para a nossa roda de conversa, que é algo comum às três falas, a cada uma a sua maneira, e eu pegando o fio condutor que o Hélio estava falando, mas que já pode trabalhar para todo mundo, que diz respeito ao lugar da participação popular na construção, primeiro, de uma comunicação, da comunicação. Ou seja, como é que o cidadão ele pode pode contribuir para interferir nisso. Segundo, o lugar, então, da participação como construtora da democracia e, obviamente, que quando você fala em comunicação, democracia, junta com participação popular, né, do cidadão, estamos falando da grande tensão no campo dos direitos humanos, né? O Herrera Flores, né, que é um autor, um jurista alternativo, crítico a um conceito clássico tradicional de direitos humanos, ele diz que direitos humanos é um processo de conflito. E talvez a melhor forma de participação, a melhor tradução para participação seja a gente pensar que a participação popular produz um efeito contra-hegemônico, eu diria assim, o status quo, né? O desejo de segmentos fazer com que tudo permaneça como está, ao passo que a visão das organizações populares, movimentos sociais, eles tendem a ir num outro sentido, né? Aqui também, lembrando que movimentos sociais tanto são movimentos de direita quanto de esquerda, né? Não existe um campo necessariamente de esquerda, né? Você tem hoje, assim como ONGs, né? Você tem a sociedade civil, né?
tanto pode ser de esquerda quanto de direita, mas eu queria então que vocês comentassem isso, o lugar da participação, especificamente a participação popular para a construção da democracia, da comunicação e dos direitos humanos. Pode começar por você, Ana Maria. Então, aqui em Caxias, a gente tem vários grupos, né? Vários grupos, vários movimentos, várias ONGs que a gente anda junto. Eu sempre falo muito pelo fórum, né? O Fórum Municipal do Direito das Mulheres, que é um lugar de luta e muita resistência aqui no município, né? De muito, 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 muito enfrentamento. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês poderem entender. Em 2016, nós do Fórum visitamos os 4 distritos de Caxias. Caxias é imenso, 1 milhão de habitantes ou mais, sua maioria negro, Caxias é negra, e Caxias é feminina. E nesse feminino, somos nós, mulheres negras. Então, Caxias, ela tem uma desigualdade muito, 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 muito grande. Então, nós fomos visitar os 4 distritos, convocamos as líderes, né, desses distritos e fomos, uma vez ao mês, conversar com essas mulheres para saber suas demandas, né, as mazelas, né, do município, e aí colher essas informações para que nós transformássemos isso em um projeto para ser votado. Nós fomos, fizemos as rodas de conversa, e aí surgiram N problemas, porque Caxias não tem uma maternidade, tem leitos hospitalares, Caxias não tem um mamógrafo, e aí Caxias não tem a quantidade que deveria ter de equipamentos de atendimento às mulheres. Aqui são 4 distritos, uma DEAN, quando deveria ter uma por distrito. A gente tem um CEAM, 2 CEANs ou 3 CEANs, né? E a questão da saúde foi o que mais sobressaiu, porque essas mulheres, elas procuram o posto de saúde perto da sua casa, não tem. E aí a gente criou esse grande documento, onde a gente colocou primeiro SOS, as mulheres de Caxias pedem socorro. Aí a gente nós tivemos que mobilizar a população, e aí fazer essa comunicação, né? E aí vai pelo WhatsApp, vai pelo Facebook, vai por telefone. Naquele momento não tínhamos a rádio, né, para estar dando essa ajuda. E aí a gente conseguiu fazer uma pequena mobilização, onde fizemos uma carreata, fomos até o fórum, denunciamos, né, essas mazelas, fomos bem aceitas, porque somos sociedade civil, não somos governo, não somos partido político, apesar de ter algumas mulheres políticas, né, dentro desse nosso grupo, que isso é muito bom, porque a gente precisa ter nossas representantes. E aí a gente conseguiu na Câmara que esse documento fosse aceito por alguns vereadores, e aí, no dia da votação, da aprovação, né, isso também passou pela Conferência de Mulheres, e aí, até chegar à Câmara, no dia tivemos que fazer outra mobilização muito grande para poder ocupar a Câmara de Caxias, e ocupamos a plenária, ocupamos tudo. São 29 vereadores, no dia só foram 20, porque com certeza os 9 não iam votar a favor, então foi até melhor que eles não fossem, que eles não foram. E aí a gente conseguiu esse grande feito. Então, essa mobilização, junto com essa comunicação,
e essas mulheres em busca dos seus direitos, né? Porque é papel do município suprir essas demandas de saneamento básico, de iluminação pública, que é um perigo para as mulheres em Duque de Caxias, né? Por conta dos estupros, por conta dos assaltos, porque se para um homem é perigoso, né, ele andar na rua depois de 10 horas da noite, imagine para uma mulher o perigo que ela corre. Então, assim, é muito importante essa mobilização, essa luta nossa, e trazer essa sociedade junto com a gente. Assim como a luta dos professores em Duque de Caxias, que é uma luta muito grande, que é uma luta muito ferrenha, que é um ataque diário, né, do gestor da cidade, como os sindicatos, como os fóruns, como os conselhos, onde, nesse momento, o Conselho da Saúde está fechado, porque o prefeito fechou o Conselho de Saúde antes da pandemia, mas a pandemia já estava para chegar, já estava, a gente sabia que ia chegar aqui. E é isso, é você levar essas informações e saber e levar para o cidadão, né, levar para ele esse esclarecimento de que ele que ele tem direitos, né, para que ele lute por esses direitos e que venham junto com a gente fazer essa luta, né, e conseguir dessa maneira, através dos nossos coletivos e dos movimentos sociais, se agruparem juntos e fazermos a diferença dentro do município, né? Ou na cidade, ou dentro da favela, dentro dos seus guetos. E eu acho que a gente cumpre, nós que somos da comunicação, da militância, a gente tem cumprido esse papel, a gente tem feito esse papel, a gente tem entregue muitas coisas, né, que quando as pessoas que não são esclarecidas, não sei, não sabe de onde que vem as leis, né, que às vezes pensa que surgiu da cabeça daquele político e que não sabe que tem toda uma luta, que tem toda uma resistência, que tem todo um trabalho feito pela essa sociedade civil, né? Caxias, desse plano municipal que foi aprovado, que foi o primeiro plano municipal do direito das mulheres que foi aprovado, e Caxias foi o único município que conseguiu aprovar. Algumas coisas a gente já conseguiu, e dos grandes feitos é a maternidade. A maternidade está pronta, a maternidade Xerém está pronta, só que o prefeito está com ela na cartola, né? Porque a gente está em ano de eleição. E, em momento algum, em lugar nenhum, a gente ouviu falar, né, que ele mencionou o porquê que essa maternidade saiu do papel, né, que foi uma luta dos movimentos de mulheres, uma luta dos movimentos feministas, uma luta do Fórum Municipal de Mulheres de Caxias. Por quê? Porque eles nos perseguem. Então, eu acho assim que a gente tem que falar, tem que botar a boca no trombone mesmo, e a gente está fazendo esse boca a boca para que a população saiba, né, que tem a maternidade, mas que a maternidade não saiu da cabeça do seu gestor. É mais ou menos isso. Obrigado, Ana. Akemi. Até aproveitando aqui um pouco o que a Ana Maria falou, né, dessa questão que as coisas não saem da cabeça do legislador, né? O caso da ABC foi a mesma coisa, não saiu da cabeça do Congresso ou do presidente, né, porque foi por medida provisória. Enfim, teve uma luta da sociedade para conseguir colocar isso em prática, né, colocar esse pilar da Constituição que não existia no Brasil, colocar ele em prática. Voltando aqui um pouco para o que o Lantuil perguntou, né, sobre como colocar a participação do cidadão dentro da comunicação, né? A gente ali na comunicação pública, pelo menos, né, na EBC, sempre houve assim uma tentativa, pelo menos, nem sempre é possível, mas de buscar as falas diretas das pessoas, de buscar os personagens, né, como a gente fala no jornalismo, as pessoas que vivenciaram os fatos para relatar aquilo tudo.
Tem um exemplo muito interessante que eu gosto de citar aqui, de material importante, né, que foi produzido pela IBC, por exemplo, foi naquele caso um médico, eu não lembro o nome, um médico na Lagoa estava andando e foi assassinado com uma facada, né? Tem uns 4, 5 anos, uma coisa assim. E, enfim, acharam o culpado rapidinho, né? Pegaram ali nas fichas algum menino preto da favela que tinha alguma ficha e falaram, é esse. Sem ter prova, né? Sem ter nenhuma aprovação. E a gente, na IBC, foi minha colega Isabela Vieira que fez essa matéria, a gente conseguiu contato com as mães de Manguinhos, a mãe do menino que estava sendo acusado deu uma entrevista, então a gente fez uma matéria bem grande com a pessoa que estava envolvida ali no caso, né? A mãe do menino falou que ele estava jogando bola no caso, no momento, então, acho que estava sendo acusado, não era ele o culpado por aquela ocasião. Então é uma tentativa sempre que o jornalista, né, tem de tentar buscar essas histórias. Essa história em especial repercutiu muito, né? Deu muita replicação, vários sites republicaram a matéria, até a mídia hegemônica foi atrás, né? O G1 também foi lá atrás da mãe do rapaz, fez matéria com ela também. Assim, como a gente está longe, né? Eu estou aqui na minha posição de jornalista, de repórter, aqui na Zona Sul, na redação, a gente nem sempre tem acesso às pessoas, aos personagens do fato. Então, um canal muito que a gente utiliza muito são justamente vocês, os comunicadores populares, as pessoas que estão ali em contato direto com os moradores, com quem está sofrendo com isso. Então, é um canal que a gente, como jornalista que se preocupa com os direitos humanos, que cobre esses assuntos, tem, e assim, é muito importante, é muito bom a gente poder contar com vocês para isso, porque a gente verifica nesse trabalho todo que vocês fazem dentro da comunidade, né, já tem uma credibilidade na comunidade. Então, a gente sabe que as pessoas que estão com algum problema podem procurar vocês ajudam também, né? Fazem esse serviço até social, não só de comunicação, muito importante para os moradores, para as favelas, para as comunidades. Então, para a gente que está aqui vendo de outra perspectiva, né? A gente não está vivendo isso por dentro, são ótimas fontes, ótimos caminhos que a gente tem para percorrer para conseguir chegar nessas histórias, né? Que precisam ser contadas e não tem espaço assim fora ali do que vocês estão vendo. É difícil romper essa barreira, né? Para chegar no grande público, na grande mídia. Então, pelo menos algumas pessoas da comunicação pública, alguns jornalistas tentam fazer isso e dar esse espaço, né? Para essas histórias que têm que ser contadas. Eu gosto de citar uma comunicadora popular que vocês conhecem, a Gisele Martins, que é da Maré também, né? Ela falou isso, me tocou muito, justamente no curso do NEP-PH, quando eu fiz como aluna. Em 2017 eu fiz o curso. E ela falou que os moradores da favela não são violentos, eles são violentados. Os moradores da favela não são marginais, eles são marginalizados. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Não é justamente o que ele estava falando. A favela não merece ser notícia de jornal só quando tem alguma tragédia, alguma desgraça, alguma violência lá dentro, né? A gente busca outros fatos, outras histórias. Eu já dei matéria sobre um festival gastronômico na Maré, sobre o Museu da Maré, né? Que sempre tem coisas interessantes ali. A FLUP também, né? O Festival Literário das Periferias é outro tema que a gente costuma cobrir, enfim. São coisas interessantes, tem que buscar, tem que saber achar os caminhos e realmente os comunicadores populares, quem está ali trabalhando com a população, ajuda muito a gente que está de fora a chegar nesses assuntos. É muito bom. Justamente o que o Gontijo também falou, né, sobre essa questão de manter o status quo, a comunicação privada, a comunicação hegemônica, ela realmente trabalha para manter o status quo, mas a comunicação pública, ela pode cumprir esse papel de tentar romper essa barreira, apesar de, enfim, não ter talvez esse caráter revolucionário, né, como poderia ter, como foi consolidado em outros lugares, mas aproveitando essa base mais revolucionária e mais que chega mais nas pessoas, né, da comunicação comunitária, da comunicação popular, das pessoas que estão ali convivendo, para tentar trazer um pouco essas histórias e romper essa barreira. Eu vi que tem um comentário aqui de um usuário aqui, vocês viram? Como combater a Sim, daqui a pouco eu vou passar para todo mundo responder e para a gente finalizar. Obrigado. Eu vou comentar logo
sobre esse comentário aqui, né, que foi feito, para mim não aparece o nome da pessoa, só um usuário do Facebook. É como combater a desinformação e levar ao público informações essenciais à própria vida em um cenário de disputa de narrativas em que jornalismo e a própria ciência são alvos de questionamento pelo próprio público. Enfim, a gente tem que combater a desinformação com jornalismo e ciência, né? Infelizmente, realmente, está tendo esses ataques muito intensos ao jornalismo por uma parcela aí do governo, da cidade, enfim. Mas nessas questões, eu acho que justamente a comunicação popular também tem um papel muito importante nisso, porque é justamente quem tem a credibilidade junto ao público ali, né, da comunidade, quem está perto ali das pessoas e pode levar essas informações corretas, usando a ciência como retaguarda. Eu vi aqui uma hora aquele banner da Fiocruz, né? Fique ligado no corona, de olho no corona. Eu fiz matéria disso também. A Fiocruz está com um conteúdo todo voltado para a comunidade, voltado para os moradores da favela. Isso, Fiocruz, se liga no corona. Com material de podcast, de áudio, de vídeo, de cartaz, de selinhos, de coisinhas para mandar no WhatsApp, né? Coisas rápidas, assim, com essas dicas. E com uma linguagem mais fácil que chega para o morador. Como, por exemplo, eu também falei com algumas pessoas que falam, mas o que adianta você falar que a pessoa tem que lavar a mão não sei quantas vezes por dia com sabão, se a pessoa não tem água em casa, né? Como é que faz para lavar a mão? Então, tem algumas... essas campanhas são feitas de acordo com a realidade das pessoas que estão ali enfrentando uma dificuldade muito maior, né? Tanto para se isolar, tanto para manter a higiene que é exigida, né? Essa questão de lavar a mão, de lavar tudo, né? Quando chega com uma compra tem que lavar tudo. Enfim, uma coisa direcionada da realidade do morador de favela. Então, isso já ajuda bastante. A comunicação popular é fundamental para ajudar a reforçar o combate, né? A desinformação, levar informação de qualidade e de confiança para as pessoas. Direto na ponta, né? Conversando direto com o público. É isso. Hélio? Vamos lá. Eu acho que uma das formas que a gente fez lá na Maré foi a articulação de todos os órgãos. E aí a primeira coisa que a gente percebeu é que as associações lá são 16, cada uma ia para um lado, cada um pedia pela sua favela. Então a gente fez um fórum das associações, onde a gente se reúne mensalmente, algumas vezes até 2 vezes por mês, para que a gente possa discutir e alinhar a necessidade da Maré. A gente tenha um papel só. E a gente fez vários documentos redigidos para cada setor: cultura, educação, saúde, e aí a gente foi lutando pelas causas. Por exemplo, antes a saúde na Maré era bem provisória, porque os postos médicos eram dentro dos CIEPs, então se usava uma sala no CIEP para atender aos moradores. Isso ficou anos e anos. Então, uma das brigas nossas foi desse fórum foi trazer prédios públicos. Então, hoje a gente conseguiu 4 clínicas das famílias, que foi uma briga local. A primeira vez que, uma das brigas da educação, quando eu fiz a matéria do espaço de educação infantil, e aí meu título da matéria era Maré ganha um EDI. E aí minha editora na época, Silvia Noronha, ela olhou para mim e falou assim: eu nunca vou colocar uma matéria dessa no jornal Maré de Notícias. Por quê? Maré não ganha um EDI. A Maré lutou por esse EDI. É um suor, uma luta de lá atrás. Então, aí eu repensei o meu ato ali. Então, a partir dali, eu fui construindo matérias mais consistentes, olhando por esse olhar de que é uma luta. Foi uma luta na parte das escolas. Hoje a Maré tem o dobro de escolas que tinha há 10 anos atrás. Então, você vê que é uma construção, vai lá atrás, lá das nossos avós, dos nossos pais,
até o dia de hoje. Então a gente tem que lembrar isso para os mais novos, de que nada cai do céu. Na favela nada cai do céu, nada cai de paraquedas. Não é um presente que a gente ganha, nunca. É sempre um suor, tem que ter briga, tem que ter, às vezes, uma passeata, tem que ter, ir lá na Câmara. Então, a gente tem que lutar. Então, é isso que a gente faz na favela do Maré de Notícias, é articular. Hoje a gente conversa com todas as ONGs, até pelo nome Redes da Maré, a gente quer formar redes dentro da Maré. Então, a gente se reúne por fórum de segurança pública, a gente se reúne todo mês para discutir a segurança pública, trazer representantes do poder público na favela. É uma pena que essa gestão da prefeitura não conseguimos trazer nenhum secretário. Eu não sei como uma prefeitura pode administrar uma cidade sem visitar os espaços da cidade. Então a gente não conseguiu trazer nem o prefeito, nem os secretários. Então a gente não sabe como quer assumir esse Rio de Janeiro, como vai assumir no futuro, porque uma cidade que a prefeitura não conhece, ela fez questão de desconhecer. Então a gente, como favela, a gente busca a unidade, essa formação de pensamentos iguais, cada um tem o seu trabalho, a luta pela paz tem o esporte, a Vila Olímpica tem o esporte, o Observatório de Favela tem a parte de educação, a Rede da Maré tem a parte de educação, mas a gente tenta unir todo mundo num pensamento só de trazer essa voz para a favela. Okay, eu não ouvi quase nada que eles falaram, para mim está muito baixo. Apareceu muito baixo, eu vi muito pouco. Tá, deve ser o seu som aí, Ana Maria, deve ter se regulado o som. Hélio, algum comentário sobre a questão levantada pelo Carlos Cienfuegos? Pode repetir a pergunta? Combateu a desinformação. Vou tentar colocar o fone aqui para ver se eu ouço. Tá. Como combater a desinformação e levar informações essenciais agora eu consigo ouvir. A própria vida em um cenário de disputa de narrativa, em que o jornalismo e a própria ciência são alvos de questionamento pelo próprio poder público. Você tem algum comentário? Resgatar isso, deu 2 pontos. O primeiro é que a gente pensa muito isso, que é quando, por exemplo, tem uma operação policial na favela, a gente foi um dos primeiros meios de comunicação que brigou por isso, que é mostrar o outro lado de uma operação. Foi um sucesso porque tivemos uma pistola, um revólver apreendido. E a gente mostra o número de escolas que ficaram fechadas, o número de postos de saúde que ficaram fechados, o número de moradores que não foram para trabalhar, os inocentes que foram feridos. Aí você vê 2 pontos de uma operação policial. E é isso que a gente está fazendo hoje na pandemia. É mostrar um outro lado. Um lado, por exemplo, que os órgãos públicos colocam que estão sendo sucesso, que a linha está diminuindo o número de contágios, a gente está mostrando o oposto, está mostrando tentar mostrar a realidade, junto com a Fiocruz, junto com a UFRJ, com a COP, mostrar que esse número está aumentando, que está tendo morte, está tendo falta de leitos nos hospitais. Então a gente quer mostrar isso, a gente quer mostrar que o doente vai às vezes para a Ilha do Governador e não tem vaga lá, que vai para a UPA e morre e fica lá porque não tem geladeira, como já foi mostrado, 5 corpos ficaram encostados lá na UPA da Maré. Então a gente quer mostrar isso, a informação. E junto com a Fiocruz, como já foi falado aqui, a gente tem um leque de opções de mostrar notícias verdadeiras. Não que a gente está tendo muito lá na Maré, pessoas indo na farmácia comprar remédio que o presidente está indicando. E a gente está mostrando, já com matéria, mostrando que não é bem assim. Que a gente tem que usar hoje a ciência, entendeu? Os pesquisadores, mostrar o que está acontecendo na realidade. Então é isso que a gente está tentando fazer isso, por exemplo, na questão das máscaras, a gente mostrar o papel da máscara. A máscara não é um escudo, mas é uma proteção que todos precisam usar. E o principal, por exemplo, lá na Maré, hoje que a gente está trabalhando, é ficar em casa. Porque como as casas são pequenas e tem essa socialização, todo mundo quer ficar junto,
Hoje está muito difícil isso. A gente tenta mostrar nos nossos trabalhos, nas nossas matérias, mostrar isso. Por exemplo, eu estou fazendo uma matéria, acabei ontem de apurar, que é o comportamento da pessoa dentro de casa. Como está esse comportamento? Como está o comportamento da criança? Então, a gente conversou com pesquisadores da Fiocruz sobre isso, como ter uma opção para ele dentro de casa. Então, no próximo número do Maré de Notícias, a gente vai mostrar isso, opções para os pais de mudar esse ambiente dentro de casa, porque senão a gente fica pira. A gente não tem mais opção. Dá o celular para a criança, ou liga a televisão e deixa eles lá e largam ele lá, porque a gente também está fazendo trabalho dentro de casa, a gente tem que cuidar da nossa casa também. A gente está mostrar uma coisa que a gente tem que brincar com a criança também. A gente tem que trazer a criança para conversar com a gente. Na sociedade hoje que o celular e a televisão é mais importante, a gente está tentando, com esses trabalhos, mostrar que a família hoje é primordial nesse momento, e o vizinho, às vezes, você está precisando de um açúcar na favela, ter o outro vizinho que vai te ajudar. Se tem um idoso que não pode ir no mercado, aquele vizinho vai poder ir lá no mercado e trazer as compras para esse idoso. Então, a gente está tentando articular para mostrar uma informação. Eu acho que essa briga hoje, a informação hoje é primordial nessa questão da pandemia. Ana Maria, quer fazer um comentário sobre a questão apresentada pelo Carlos? Eu não ouvi quase nada, estava ruim. Eu estou aqui segurando e coloquei o fone, agora que eu consigo ouvir vocês. Tá, deixa eu repetir para você, então. Como combater a desinformação e levar ao público informações essenciais à própria vida em um cenário de disputa de narrativas em que o jornalismo e a própria ciência são alvos de questionamentos pelo próprio poder público? Então, aqui eu costumo dizer que a gente tem que dizer tudo que eles dizem, né? E aí é a gente procurar as nossas fontes, né? As nossas fontes e a ciência. É a ciência, como assim a gente tem feito com a questão da pandemia, né? Que cada um fala uma coisa. Não se segue a Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que a gente tem que seguir a Organização Mundial de Saúde. Aqui em Caxias, a gente tem um problema muito sério com isso, porque a gente tem um prefeito mentiroso, né? Ele vai para as redes sociais, fala que os pagamentos de servidores públicos já estão em dia. A gente sabe que não é verdade, porque a gente está aqui junto, né, todo mundo junto nesse mesmo barco, convivendo na militância, no dia a dia. Então, a gente fica sabendo das informações por nós mesmos, né, na questão da saúde. Tem amigas que estão lá, assistentes sociais que estão lá dentro dos hospitais, e aí eu pergunto, né, para poder, quando vou para a rádio e tal, e aí, além das informações da mídia, a gente tem as nossas fontes, e aí eu vou e pergunto como que está aí, tem leitos mesmo, tem os EPIs? Não tem, está morrendo gente, está morrendo tantas pessoas, e aí a gente faz a nossa parte e leva essas informações, né, para mídia, e tentar ver alguma fonte que realmente não nos coloque em xeque para a gente não ser processado, né? E aí você tem que ter também uma fonte que já tenha falado aquilo, que já tenha esclarecido aquilo, e a gente faz dessa maneira, a gente usa as nossas redes de colegas do nosso movimento, dos nossos contatos, para a gente estar levando essas informações. Ok, Ana. Eu só informo todos que a gente vai colocar, tão logo termine essa transmissão, a gente vai colocá-la no YouTube também para disponibilizar, e também estará disponível no site do NEPDH, tá, essa conversa nossa. Eu passaria agora vou inverter a ordem, né?
começar com o Hélio, depois para a Kemi, depois para a Ana Maria, para que eles façam as considerações finais. Mas antes de fazer as considerações finais, né, eu queria fazer o Carlos faz uma pergunta bastante pertinente, né? Eu sou historiador de formação, né? Eu só queria pontuar uma questão, óbvio que diz respeito a áreas de informação, áreas de formação, né? A pergunta dele tem um elemento importante que diz respeito à disputa de narrativas, né? Acho importante mencionar essa questão, que ela leva a gente a uma reflexão, né? O que significa disputa de narrativas? No campo historiográfico, né, há um duro debate entre os modernos e os pós-modernos, né, sobre o que seria a disputa de narrativas. Eu, particularmente, sou daqueles que me filio à ideia de que existe verdade, né? O cientista, o historiador, ele, quando está produzindo, quando está pesquisando, quando tem um objeto, algum objeto de estudo, ele está procurando a verdade naquele fato estudado, né? Então, ele não está procurando colocar um discurso que não existe. História não é discurso, história não é gênero literário, no meu entendimento. Ele não está procurando contrapor um discurso ao outro. Ele está procurando, a partir dos fatos, estabelecer uma verdade, ou seja, chegar a uma verdade. Verdade que pode ser provisória, mas naquele momento ela é o que é em função das evidências e dos documentos, né? Dizer isso é importante porque, por exemplo, vou pegar talvez a melhor expressão do que seja isso para a gente discutir a disputa de narrativas. A Terra é plana ou a Terra não é plana? Se a gente aceita que é disputa de narrativa, a gente está admitindo que a Terra não é redonda, né? E qualquer um indivíduo mais ou menos informado sabe que a Terra é redonda, que a Terra não é plana, né? Nem redonda, ela é elíptica, né? Ela tem um outro formato, mas vamos trabalhar aqui com a ideia de simplificar que ela é redonda. Então, a Terra não é plana. Se eu aceito a ideia, então, de que existe uma disputa de narrativa, eu estou admitindo que o que o outro está falando é verdade, pode ser verdade, né? Então, se eu estou admitindo que é uma disputa de narrativas, eu estou admitindo a possibilidade de que o Holocausto não existiu. São dois fatos que são indiscutíveis. Não só a Terra não é plana, como o Holocausto existiu. Então, se eu trabalho a ideia dessa narrativa, que uma disputa, estando em disputa, eu estou considerando a ideia de que, então, o que o outro está dizendo é plausível. E nem a pensar numa ideia de pós-verdade, a ideia de que tudo é relativo. E o relativismo é um perigo, sobretudo em tempos onde você tem um avanço conservador, um avanço de ideias que estão colocando em xeque a ciência, e aí tudo é possível, né? Até que o que não é comprovado cientificamente, né? O debate da Covid, ele é central, né? O Hélio falava sobre isso, né? Sobre o uso de medicamentos não comprovadamente científicos, né? É um elemento importante para a gente estar discutindo esse relativismo que se põe, né? Porque o contrassentido de você discutir a não cientificidade, admitir a não cientificidade das coisas, nesse caso da Covid, é você matar alguém tomando um remédio. Você está lidando com vidas, com fatos que alguém pode perder a vida em razão de uma informação que alguém relativiza, né? Então, nesse sentido, falando do ponto de vista de um historiador, a ideia de uma disputa narrativa é sempre perigosa, né? Ela é perigosa porque leva a gente a admitir coisas que os fatos comprovam, né? Discutir a câmara de gás
É possível admitir que não existia um câmara de gás? Estou pegando o exemplo no seu extremo, mas ao final o cabo quer chegar a isso. Nós tivemos ou não ditadura no Brasil durante 21 anos? Isso é uma discussão ou é um fato? Nós tivemos ou não tortura durante esses 21 anos? Isso é discussão ou é um fato? Né? Então, nesse sentido, eu acho importante a gente marcar, eu quero marcar aqui, né, respeitando, obviamente, a posição do Carlos, acho que pode ser que a intenção dele não tenha sido no sentido de colocar esse cenário mais amplo, né? Acho que a preocupação dele foi apontar que existe um ataque feroz contra o campo científico, contra o jornalismo, por exemplo, né, jornalismo crítico, né? Mas é importante a gente também não tomar de barato as expressões. Vou citar um exemplo, por exemplo, acabei de falar um aqui, né, que diz respeito ao termo comunidade e favela. Né? No senso comum é muito. No senso, aliás, o termo comunidade é usado por todo mundo. Né? Pelo favelado, pela autoridade de segurança, né? Ou seja, pelo favelado que é vítima de violência e por aquele que pratica a violência. Né? Ora, todo termo de senso comum é meio perigoso, porque ele trata todo mundo de forma igual. O tratamento verbal é de forma igualitária, mas o tratamento na prática é completamente distinto. Né? Então, nesse sentido, a gente não tomar de barato algumas expressões, alguns termos, alguns conceitos, que por trás deles tem implicações sociológicas, históricas e na vida real. Né? E na vida real. Bom, eu vou então passar para o Hélio fazer as suas considerações, depois para a Kemi e depois para Ana Maria, ok? Finalizando, então, como quando a gente fala de história, que eu gosto muito de resgatar a história, eu acho que o Maré de Notícias tem esse papel, eu vou lá na faculdade, 2 pontos na faculdade que eu queria, que a gente falou, eu estudei, e aí tinha coisa da matéria arquivologia e história. E aí os próprios alunos se questionavam, mas por que tem essa matéria? Por que essa matéria? E um professor falou, não tem como ser jornalista se você não tiver história e arquivologia. Não tem como você escrever um texto se você não tiver uma história. Então você tem que resgatar essa história. Então a gente não pode querer apagar uma história, a história de um povo. A gente não pode apagar. Acho que o que a gente foi falado lá, o Zumbi do Palmares, a gente não pode apagar da história. Então a gente tem que resgatar isso. E quando se fala de favela, lá na faculdade também tinha 2 palavras que iam bem nisso, que era conivente e convivente. A gente na favela é convivente. Mas muitas vezes, quando entra o poder público, o representante do Estado entra lá de farda, ele acha que todos são coniventes. Então, isso que a gente quer mostrar nessa questão do Maré de Notícia, é falar isso. E o Maré de Notícia não quer ser um jornal A, uma revista B, não quer ser um jornal comercial. A gente acha que cada um tem o seu papel. O nosso papel hoje também é pautar. Com as nossas matérias, tentar pautar o que os outros jornais. Quando a gente faz essa parceria com a EBC, é isso. É de uma matéria que a gente colocou lá no Maré de Notícias, que a gente possa também ser produzida na EBC. Então é isso que a gente quer fazer. E eu acho que o jornalismo comunitário é isso. A gente não quer ser maior do que A ou B, a gente quer caminhar junto. A gente quer caminhar junto lá com o Caxias, com a Rocinha, com o Alemão, todo mundo junto. Eu acho que é isso, esse momento está precisando que a gente faça essa união, a gente faça o nosso trabalho de formação séria, comprometida com os moradores, com a favela, para que a gente construa algo melhor. E aproveitando, eu queria mostrar o último que a gente teve, o último Maré de Notícia, não sei se dá para ver. Deu. Esse aqui que a gente, no papel, e agora a gente está na internet porque a gente não quer colocar em risco a vida dos nossos distribuidores. Então, o último foi de papel, foi máximo, mas a gente quer, porque a gente luta ainda pelo papel. Porque a internet na Maré é muito ruim.
é péssima. Então, a gente só tem uma empresa, e essa empresa não trabalha decentemente, não trata decente o morador da favela. Então, a gente tem esse jornal e a gente tem o maior carinho por ele, já está no número 112, estamos produzindo 113, é uma história e que a gente não pode apagar. E é difícil. Fazer comunicação comunitária, ninguém fica rico fazendo comunicação comunitária, é caro, entendeu? A gente agradece a Rede da Maré que está junto. Nesse momento, falar duas coisinhas finais, que é, quem puder ajudar, ajude. A mobilização é muito importante. Tem o site redesdamaré.org.br, está ali, você pode fazer doação, você pode ser voluntário. A gente precisa muito de voluntário para distribuir essas cestas. Então, a gente entra lá e faça a sua parte. E a outra parte é o seguinte, que é falar como um homem. A gente tem que dividir as tarefas. Nessa pandemia, a gente tem que falar isso. Tem muita gente que ainda está fazendo vista grossa, muito homem que ainda está querendo fazer igual jogo de aquele tempo lá atrás, antes da pandemia, de ir jogar futebol, deixar a mulher em casa. A gente tem que dividir, tem que lavar a louça, tem que varrer a casa. Vamos dividir. Não é ajudar, não, é dividir. É isso que eu queria falar aí da minha parte aí. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a presença da Ana ao meu lado, da Akemi e do Valtuí. E o Pedro, mandar um beijo para o Pedro, que é um cara que ele é um exemplo que divide as tarefas em casa. Obrigado, Hélio. Akemi. Bom, fechando, né, aqui a nossa conversa, eu queria comentar algumas coisas que foram colocadas, né? Esse uso do termo comunidade no lugar de favela, aprendendo com o tempo, né? Eu, assim, costumava usar bastante até no jornalismo, nas matérias. Daí um dia que eu fui num debate que tinha um monte de moradores de favela, de várias favelas, e um deles falou, é favela mesmo, nada de comunidade, é favela, tem que usar o termo. Beleza, pode deixar. Então eu vou usar favela preferencialmente. Para não ficar repetindo demais, às vezes a gente coloca comunidade ali no meio, né? Questão de texto. Mas então, sobre a história, né? Assim como existem os fatos, no jornalismo, na teoria jornalística, a gente aprende, né, que o jornalismo você tem que dar as duas versões do fato, tem que ser isento, mas na prática a gente vai vendo que isenção de fato não existe e que as duas versões às vezes não é suficiente, você tem que buscar a melhor versão de um lado ou de outro, né? Enfim, essa questão da verdade, do fato, a gente discute, por exemplo, como ele estava falando, as operações nas favelas. É um fato. Incluindo também a disputa narrativa, né? O governo, a polícia fala, foi um sucesso, apreendemos não sei quantos quilos de droga, conseguimos prender quantas pessoas e apreendemos não sei quantos fuzis, não sei quantas armas. É a disputa da narrativa pelo lado da polícia. Agora, a verdade do fato, que a gente nem sempre eles falam no ano passado, os agentes mataram 1.800 pessoas aqui no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, é um genocídio, é uma coisa assim muito absurda. Os próprios agentes de Estado em serviço, fazendo um trabalho que deveria ser garantir a segurança e a vida das pessoas, tirarem a vida de mais de 1.800 pessoas. Isso é muito absurdo. E é um fato que documentados, mas é tratado meio assim, né? Nessa disputa, mas era bandido, mas não sei o quê, e não se fala muito nisso. E continua acontecendo, né? A gente teve João Pedro agora, o menino lá de São Gonçalo, 14 anos, era bandido como, né? Não tem como você imputar essa pecha, né? Enfim, mesmo que fosse, isso é execução sumária, não existe trâmite judicial, né? Que permita você tirar a vida de uma pessoa, nem que ela fosse realmente culpada, bandido, traficante. Isso não existe. Enfim, então a gente, como jornalista, tem que tentar trazer, né? Uma das funções é essa, tentar trazer esse outro lado, essa verdade que tem que ser mostrada, né? Pela grande mídia, por todos os interesses. Tirar só das páginas policiais, né? Trazer um pouco de humanidade, mostrar essas pessoas, mostrar a vida, que existiam vidas de pessoas ali por trás desses 1.800 pessoas mortas. Quem são essas pessoas, né? Todas elas têm uma história, né? Falar em história também, termo história, eu tenho alguns livros infantis escritos, baseados na vida dos meus filhos,
E quando eu vou fazer palestra em escola, falar com eles, eu sempre falo assim, eu sou jornalista, então eu sou uma pessoa que conta histórias, eu vivo de escrever histórias. Histórias reais, mas são histórias, né? Então, a gente tem que trazer essas histórias que nem sempre aparecem, né? A questão da vacina, da terra plana mesmo, né? Como você estava falando. De fato, não tem que dar espaço para discutir isso. Não tem, nem sempre você tem que dar espaço para o contraditório, como ensina a teoria jornalística, né? Tem que dar fato um lado e o outro. Mas não existe um lado e o outro. A Terra não é plana. Então você não tem que ficar ouvindo quem acha que a Terra é plana. Isso é, enfim, não acho que não vale a questão. Eu já ouvi pessoalmente de ministro falando em palestra, grande público falando assim: existem pesquisas que comprovam que tem mais acidente de trânsito causado por pessoas que fumaram maconha do que bebida alcoólica. Eu fiquei em choque assim, quando ele falou isso. Enfim, então, eu vou escrever isso porque o ministro disse? Eu não vou escrever isso. Mesmo o ministro tendo dito, eu não vou escrever isso, eu vou ignorar isso que ele falou, porque a gente vai pesquisar, não existe esse dado. Né? A bebida alcoólica, enfim, a gente sabe, tá aí a lei seca para provar, né? Que depois da lei seca diminuiu demais o número de mortes nas estradas. Enfim, para encerrar aqui um pouco, eu queria fazer uma comparação, né, da comunicação pública, dessa defesa que a gente tem que fazer da comunicação pública. Eu tenho visto agora alguns colegas fazendo essa comparação com o SUS, né, a importância de ter um sistema público, de fato, ou da Fiocruz, eu queria usar o exemplo da Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa pública, né? Se fosse de uma instituição do Estado, por exemplo, talvez hoje não do Estado, eu digo do governo, né? Não trabalhando para o governo que está aí no momento. Talvez a Fiocruz, em vez de estar pesquisando a vacina da Covid, ela estaria produzindo cloroquina, se fosse uma instituição que estivesse ali obedecendo o que o governo manda no momento, né? Felizmente, ela, enfim, está seguindo ali os princípios públicos da instituição de pesquisa do SUS, né, que tem como uma das bases do SUS de fornecer medicamento, insumos e hospitais também, né? E está fazendo ali o serviço dela. A mesma coisa é a comunicação pública, ela não deve servir ao governo do momento. Então, ela tem que trazer essas outras histórias, o que é interesse para a sociedade, o que interessa para a população e não para o governo. Essa é a função da comunicação pública, é para isso que ela existe, é para isso que a gente tem que votar. No momento, a gente está com um pouco de dificuldade para equilibrar tudo isso, de levar adiante, inclusive pautas de direitos humanos deram uma diminuída bastante aí no nosso fluxo de trabalho, mas os princípios estão lá, inclusive na lei, eles existem e eles devem ser cumpridos. Então, peço a todos o apoio, né, como comunicadores, para a gente fazer essa defesa também, como a gente tem uma defesa apaixonada do SUS, que é um sistema que tem muitos defeitos, mas ele está levando, né, o princípio dele também, ele é muito bonito, ele é amplo, ele é irrestrito, ele atende todo mundo. A comunicação pública também tem esse mesmo princípio, de ser um serviço para a população, para a sociedade. Então, deve ser defendida, mesmo que tenha problemas, principalmente no momento atual, realmente está passando por vários problemas, mas merece ser defendida sim. Obrigada. Obrigada, Kemi. Eu vou passar agora a palavra para a Ana Maria. Então, gente, eu gostaria muito, quero agradecer muito aqui ao Pedro pelo convite, mais uma vez me colocando aqui de frente com esse tema que para mim é novo, né? Começando comunicação, nunca fiz comunicação e foi assim no peito na raça, aprendendo aos poucos, né? A cada dia, né? Cada sábado eu vou aprendendo e aprendendo bastante com os meus entrevistados. É uma escola para mim e, assim, só tenho que agradecer a vocês por estar aqui trocando essa experiência, né? Aprendendo muito, né? Que eu falo assim, cada lugar que eu vou, cada palestra que eu faço parte, agora são as lives, eu só aprendo, né? A gente só aprende.
E aí o Hélio falando da história, do resgate da história, da importância da gente ir lá atrás na nossa história. Eu sou muito ficcionada com a história das mulheres, né, e das mulheres negras em particular. Então, eu queria terminar aqui com uma poesia que uma amiga fez essa semana, e que é a segunda vez que eu vou terminar uma live com essa poesia dela, que é bastante forte, que me define, e define muitas mulheres na favela, muitas mulheres faveladas, muitas mulheres periféricas, nesse momento que a gente está passando, né? Sempre passamos por momentos ruins, mas esse agora eu acho que está sendo pior para essas mulheres, né? E então eu vou terminar com essa poesia. Desde os açoites nos ancestrais da roda gira, desde as catinguelês no meio mato a roda ginga. E as pretas, com suas sabedorias, protegiam seus filhos no útero e depois só nas rodas da vida, rodas de jangadeiras, rodas de angolanas e poetisas, rodas de sambistas e de pretas ativistas e de mães que por justiça gritam. Duas pretas minhas mestras, que todos os anos movimentam-se numa marcha da mídia conhecida. Mulheres pretas de níveis sociais e de formação diversa. Por isso chegam em todos os lugares. Sentam também em rodas de conversas de pretas, só papo inteligente, tá? Mulheres pretas, de mentes brilhantes, pretas guerreiras, de força gigante, seguem desbravando caminhos, mudando certos destinos, ocupando todos os espaços, conquistando tudo e fazendo certamente o que querem fazer. Em passos largos, seguem abrindo passagem para nossos jovens, já quero pontuar, deixe nossos filhos viver. E aproveitar para chamar você, preta nova, venha, chega mais, entre nessa roda por direito à vida, justiça e cidadania, porque na gira da roda da vida, as pessoas mudam de lugar e de posição. Nessa roda de luta, dança, ginga, samba que brilha, de vez em quando algumas mudam de posição e outros ou outras vão para outra roda em outro lugar. Valéria Assis. Valéria é uma professora da rede pública, mulher preta, que leva a cultura, nossas histórias da África em forma de poesia, em forma de cultura, trabalhando a nossa história para as crianças. Obrigado, Ana. Acho que essas palavras, né, nos remete a ideia de vida, de história, de resistência, de que a gente está diante de desafios que podem, ainda que com muitas incertezas, né, podem ser superados diante, né, acho que a incerteza está aí, mas a gente pode enfrentá-las e fazer com que o amanhã seja um pouquinho melhor, né? Eu encerro essa live, eu agradeço imensamente a vocês três, faço das palavras do Hélio as minhas, né, o lugar que nós temos na casa, né, como aqueles que compartilham os espaços, né, e que têm que assumir as suas responsabilidades. Acho que o lugar de uma unidade igual o NEP-DH é de fomentar esse debate dos direitos humanos, pensar a comunicação, pensar o gênero, pensar a raça, enfim, pensar aqueles temas que durante muito tempo estiveram marginais ou nunca estiveram, né,
na academia, na universidade. Esse é o lugar, esse é o nosso jeito de fazer, pensar e refletir os direitos humanos. Nesse sentido, eu fecho essa live agradecendo a vocês e dando uma boa noite, né? Estamos quase próximos às 18 horas, uma boa noite e a gente vai ter oportunidade de, em um outro momento, fazer o debate, refletir um pouco mais, né? E o NEP vai continuar realizando atividades aqui no YouTube, no Facebook, né, voltadas para a reflexão em torno da Covid e reflexão em torno dos direitos humanos. Eu sugiro, né, convido vocês a acompanharem o site do NEPDH, né, NEPDH, www.nepdh.ufrj.br. Tá? Todos estão... deixa eu aqui anotar para deixar registrado. Obrigado a vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela disposição de estarem aqui, né, nessa tarde de debates. Boa noite a vocês, até logo. Obrigada, tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Tamo junto. Tamo junto.